Olá, meus alunos, vamos agora para a nossa videoaula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar dois assuntos, prova real e propriedades da adição. Então, vamos lá, vamos relembrar, não é? Porque vocês já sabem trabalhar com prova real. Então, vamos trabalhar prova real e propriedades da adição. Vamos lá? Vamos lá, acompanhe a leitura comigo. Prova real da adição. Você sabia que, quando estamos resolvendo uma continha de adição, subtração, multiplicação ou divisão, nós mesmos podemos descobrir se a conta está certa ou não? Isso mesmo, você pode corrigir suas continhas sozinho. As operações matemáticas que realizamos possuem uma característica muito importante. Cada uma delas possui uma operação inversa. É como se pudéssemos resolver a continha de trás para frente. Essas operações inversas são chamadas de prova real. Que tal conhecer algumas delas? Então, vamos lá. Prova real da adição. A operação inversa da adição é a subtração. Então, aqui na prova real, nós vamos trabalhar com a adição, tá? E quando você trabalhar a prova real, você vai fazer o inverso. Qual o inverso da adição? É a subtração, tá? Então, no primeiro momento, você vai trabalhar sua continha normal, né, de adição. Quando for trabalhar a prova real, vai trocar, tá, o sinal e vai substituir pela subtração. Logo, a prova real da adição é a subtração, pela soma de duas parcelas quaisquer, obtemos um resultado. E para conseguir a prova real, é necessário subtrair uma das parcelas do resultado da adição e obter a outra parcela como resultado. Vamos ver o exemplo. Então, olha só, aqui bem facinho, tá? Então, observe primeiro esta continha aqui. Primeiro, observem essa continha aqui. 2 mais 3 é igual a 5. Como é que eu posso saber se essa minha continha está certa? Tá? Eu vou trabalhar o quê? Nosso assunto de hoje, que é a prova real. Que foi que eu falei agora para vocês? Que quando você resolver sua continha de mais, né, de adição, para resolver a prova real, você vai substituir, você vai trocar este sinal, ele não vai ser mais adição, ele vai ser trocado pela subtração. O que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu resultado final, né, que aqui no caso é 5, ele vai ser agora a sua parcela, tá? Ele não vai ser mais a sua soma, tá? Ele não vai ser mais o seu resultado, ela vai ser agora a sua parcela. E você pode escolher tanto a primeira parcela como a segunda parcela para fazer a continha de subtração, tá? No caso aqui, foi escolhido o número 2, não é? Foi escolhido o número 2. Então, aqui eu peguei a minha soma, né? Meu resultado aqui, ele se transformou em parcela. Depois, eu peguei a minha primeira parcela e vou subtrair. Então, eu só estou trocando de lugares, não é? Então, agora, 5 menos 2, 3. Esse 3 aqui, ó, tem que dar o mesmo da minha parcela, tá ok? Então, aqui quer dizer que a minha continha está correta. Ou, mesma coisa, né? Pega aqui o teu resultado, ele vai se transformar em parcela, no caso aqui a primeira parcela. Eu peguei agora aqui, olha, a parcela do meio e subtrair. Agora, no caso, vai ter que dar, olha, a minha parcela de cima no meu resultado. Bem fácil, né? Então, 5 menos 3, 2.
tá? Então aqui um modo bem simples de você aprender a resolver a prova real, tá ok? Vamos lá. Com essas informações, podemos ampliar, aplicar numa soma de 3 parcelas. Olha agora, nós vamos aí trabalhar um ponto mais avançado, com 3 parcelas. Então, nós temos parcela 1, parcela 2, parcela 3. Parcela número 1 somar com a parcela número 2 e somar com a parcela número 3, que nós vamos obter a soma. Para a prova real, temos de isolar uma das parcelas e subtrair as outras. Então, uma das parcelas, não é? Você vai retirar, tá? Então, no caso, você primeiro soma as 3, né? E tem seu resultado, tá? O que nós vamos fazer? Para tirar a prova real, mesma coisa, não é? Você pega o seu resultado, tá? Depois você vai escolher uma das 3 parcelas e vai subtrair, tá? Aqui no caso, olha, eu tenho 2 mais 6 mais 8, que deu 16, tá? O que eu vou fazer agora? O meu 16, ele era o meu resultado na minha soma. Ele agora vai ser a minha primeira parcela, tá? Agora eu vou escolher entre esses números que estão bem aqui, entre o 2, entre o 6 e entre o 8. No caso aqui, eu peguei o número 8, não é? Menos 8. E também eu peguei o menos 6. Por que menos, tia? Porque o inverso da adição, que é a minha continha oficial, é a subtração. Então, aqui, olha. Eu excluí quem? Eu excluí o número 2, tá? Então, aqui, 16 menos 8 menos 2 vai dar 2. Olha que apareceu o número que eu excluí. Mesma coisa, continuo com a minha soma, né? Que ele era soma, agora se transformou em parcela. No caso, agora, o meu segundo exemplo, eu vou pegar o número 8 menos 8. E agora eu vou excluir quem? Eu vou excluir o 6. E vou pegar menos 2. O meu resultado vai ter que dar quem eu excluir, não é? 16 menos 8 menos 2 vai dar igual a 6. Bem fácil, né? Aqui meu último exemplo. Eu peguei o 16 novamente, né? Que foi a minha soma. Ele vai se transformar em parcela. Agora, eu vou excluir quem? O 8. Olha, o 8 aqui ele foi excluído. Então, eu peguei o menos 6 e o menos 2. Vai dar quem eu excluí. Quem foi que eu excluí? O 8. Pronto, bem fácil, não é? Vamos agora conhecer, não é? Relembrar as propriedades da adição. As propriedades da adição são, vamos lá? Nós temos, primeiro, propriedade do fechamento, propriedade da comutativa, propriedade da associativa e a propriedade do elemento neutro. Vamos lá conhecer cada uma dessas propriedades da adição. Vamos lá? Então, primeiro nós temos aqui propriedade do fechamento da adição. Acompanhe a leitura comigo. Dizer que uma operação é fechada em determinado conjunto é o mesmo que dizer que, quando operados dois números, o resultado ainda permanecerá ao conjunto desses números. Considerando dois números naturais, por exemplo, a adição desses dois números sempre será um número natural. Então, aqui eu tenho um exemplo, olha. Ele falou que a soma, né? Quando operamos dois números, tá? Quando operamos dois números, no caso aqui, o número 7 mais o número 30. Ele quis dizer que o teu resultado também vai ser um número natural, tá? Então, fechamento nada mais é do que a soma de dois números e ocasionando no resultado do número natural. Somente isso. Observe que o número 7 é natural, assim como o 30.
e o resultado da adição também continua sendo natural. Assim, podemos afirmar que, no conjunto dos números naturais, a operação de adição é fechada. Vamos lá para a propriedade comutativa da adição. Como o próprio nome já diz, essa propriedade nos garante que é possível realizar a adição das parcelas, independentemente das ordens delas. Veja, observe a adição entre o número 3 e 4. Então, aqui no caso, eu tenho, a soma dessas maçãs. 3 mais 4 é igual a 7. No caso da comutativa, o que eu vou poder fazer? Eu posso fazer a troca, tá, dos lugares, mas o meu resultado continua sendo o mesmo. Então, aqui, olha, as 4 maçãs foram para frente e as 3 maçãs foram para trás. Não vai alterar em nada o seu resultado, tá? O resultado continua sendo o mesmo, tá? Então, a comutativa, ela garante realizar, a soma, tá? Tendo que, se você inverter as ordens das parcelas, não vai alterar seu resultado, tá ok? Propriedade associativa. A propriedade associativa nos permite calcular uma soma independentemente da ordem em que sejam feitas as adições. Veja, então eu tenho um exemplo aqui. Dentro do parênteses eu tenho 6 mais 3 e fora do parênteses eu tenho mais 7. Ao estudar expressões numéricas, sabemos que é necessário resolver primeiro os parênteses, não é? Então, aqui, no caso, quando eu tenho uma expressão numérica, parêntese, no caso, é parecido com uma expressão numérica. Eu realizo, primeiro resolvo os parênteses. Entretanto, quando se tem somente a operação da adição sendo envolvida, podemos ignorar essa ordem, tá? Então, tanto faz resolver primeiro do parêntese, quem está dentro do parêntese ou não, tá? Então, o primeiro exemplo eu tenho aqui, ó. O primeiro exemplo, o que ele fez? Ele somou o 6 mais 3, que é igual a 9, o 7. Ele repetiu, então 9 mais 7, 16. Aqui no caso, ele iniciou fazendo a realização, da soma dentro do parêntese. Aqui já vai estar ao contrário, olha só. Aqui, quem estava dentro foi para fora, olha só, o 6 estava dentro e foi para fora. 6 mais 3. E dentro do parêntese ficou 3 mais 7. Então, ele repetiu o 6 e somou quem está dentro do parênteses. 3 mais 7, 10. No caso aqui, minha continha final, 6 mais 10, 16. Portanto, temos que, dentro do parênteses, 6 mais 3, fora do parênteses, mais 7, é igual 6 mais, fora do parênteses, e 3 mais 7 dentro do parênteses, que vai dar o mesmo resultado. Você trocou aqui, os números, alguns foram para fora e outros ficaram, mas o resultado continuou sendo o mesmo, tá? Vamos para a nossa última propriedade, a propriedade do elemento neutro da adição. É a mais fácil que tem. Assim como as demais operações, a adição possui seu elemento neutro. É neutro, ele não interfere em nada. Ou seja, existe um número que, quando adicionado com outro qualquer, o resultado é igual a esse número qualquer. Na adição, o elemento neutro é o zero, é o número zero. Portanto, qualquer número operado adicionado com zero terá como resultado o próprio número. Então, o zero aqui ele não vai alterar em nada. Exemplos: 7 mais 0 ou 0 mais 7 vai dar 7. Então, aqui o zero não interfere em nada.
56 mais 0 ou 0 mais 56, o número, né, o próprio número aqui se repetiu. 0 mais 3 ou 3 mais 0, que deu igual a 3. Então, aqui o elemento neutro da adição é o zero. Então, qualquer número que esteja somando com zero é a propriedade elemento neutro da adição. Tá ok, meus amores? Então, por hoje é só. Espero vocês na nossa próxima aula. Beijinhos, tchau!